As últimas decisões do Supremo Tribunal Federal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro têm gerado um alerta entre os brasileiros que ainda prezam pela liberdade, pela justiça e pela verdadeira democracia. Nos últimos dias, a primeira turma do STF formou maioria para confirmar mais uma condenação contra Bolsonaro, desta vez por propaganda considerada irregular na campanha eleitoral de 2022. A acusação gira em torno de anúncios pagos em sites de buscas, que direcionavam os usuários a um portal com conteúdo crítico ao principal adversário de Bolsonaro, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa prática, absolutamente comum em estratégias de marketing político em democracias ao redor do mundo, foi tratada como algo criminoso e punida com multa de R$40 mil, aplicada tanto a Bolsonaro quanto à coligação pelo bem do Brasil. Esse julgamento, no entanto, não deve ser analisado apenas sob o ponto de vista jurídico. O que está em curso é um processo contínuo de perseguição política e de tentativa de neutralização de uma das maiores lideranças da direita brasileira. O ex-presidente Jair Bolsonaro não está sendo julgado apenas por anúncios. Ele está sendo julgado por representar milhões de brasileiros que, assim como ele, ousaram enfrentar o sistema, denunciar privilégios e defender valores conservadores como a família, a pátria, Deus e a liberdade. A relatoria do processo ficou nas mãos do ministro Flávio Dino, recém-nomeado ao Supremo pelo próprio presidente Lula. Dino votou, como já era esperado, pela manutenção da condenação. Logo foi acompanhado por Alexandre de Moraes, um dos principais nomes da ofensiva contra Bolsonaro nos últimos anos, e por Carmen Lúcia. O julgamento foi feito em sessão virtual, sem grande destaque na imprensa, como se fosse apenas mais um procedimento rotineiro, quando na verdade representa um capítulo crucial na escalada contra a oposição de direita no Brasil. Mas a questão que devemos levantar é: desde quando criticar um adversário político virou crime? Desde quando pagar por anúncios em período eleitoral, direcionando para conteúdos críticos, e muitas vezes verdadeiros, passou a ser tratado como uma ameaça à democracia? Isso deveria nos preocupar profundamente. A democracia pressupõe o confronto de ideias, a liberdade de expressão e o direito à oposição. O que estamos presenciando é justamente o contrário, uma tentativa de controlar o discurso, calar vozes conservadoras e reescrever as regras do jogo político conforme a conveniência do momento. Os julgamentos que envolvem Bolsonaro têm se multiplicado nos tribunais superiores, todos com um ponto em comum: a tentativa de tirá-lo da cena política de forma definitiva, impedindo-o de concorrer nas próximas eleições e enfraquecendo o movimento conservador que ele representa. A perseguição judicial se tornou uma ferramenta de guerra política no Brasil. Aqueles que se levantam contra o sistema, que ousam questionar os abusos, que apontam os erros das instituições, estão sendo sistematicamente silenciados por meio de processos, multas, cassações e censura. O caso dos anúncios pagos é apenas uma pequena amostra disso. A decisão do STF vem na esteira de outras condenações, como a inelegibilidade imposta pelo TSE por conta de uma reunião com embaixadores, na qual Bolsonaro apresentou suas preocupações sobre o sistema eleitoral brasileiro. Ou seja, falar sobre vulnerabilidades e fazer críticas legítimas virou motivo para punição. É como se houvesse um manual de censura em pleno funcionamento, e a esquerda, apoiada por parte da grande mídia e por setores do judiciário, estivesse aplicando esse manual com precisão cirúrgica para desmontar a direita e reverter o crescimento do pensamento conservador no Brasil. Essa estratégia não é nova. Vimos algo semelhante acontecer anos atrás, quando a Operação Lava Jato ameaçou os interesses de uma elite política corrompida. Agora, os papéis se inverteram. Quem está na mira são os conservadores, os patriotas, os que ousam discordar do pensamento hegemônico da esquerda. E Bolsonaro, por ser o principal símbolo desse movimento, se tornou o alvo número 1. Mas o mais preocupante é a naturalização desses ataques. Parte da população, manipulada por narrativas distorcidas, aplaude decisões que na prática atentam contra os princípios mais básicos da liberdade política. A criminalização da oposição não é um detalhe. É um sinal de alerta. Quando se persegue um líder político por causa de suas ideias, todos os seus apoiadores passam a estar em risco. A liberdade de todos nós está sendo ameaçada, disfarçada de legalidade e de defesa da democracia. É por isso que não podemos ficar calados. Precisamos estar atentos e engajados. O que está em jogo não é apenas a reputação de Bolsonaro, mas o futuro da direita no Brasil. O que eles querem, no fundo, é desmobilizar nossa base, criar medo, dividir os conservadores e enfraquecer nosso poder de influência. E não podemos permitir que isso aconteça. É hora de reforçar nossa união, de ampliar nossa voz, de expor os absurdos que estão sendo cometidos e de mostrar que somos muitos, que somos fortes e que não vamos nos curvar. Se você também acredita nisso, junte-se ao nosso canal do WhatsApp, o Xadrez Político.
Lá você vai receber análises diárias, conteúdos exclusivos e a verdadeira leitura dos fatos que a grande mídia não quer mostrar. Não dependa da imprensa tradicional para entender o que realmente está acontecendo. Esteja conosco nessa batalha pela verdade. Precisamos compartilhar esse conteúdo com o maior número possível de pessoas. Precisamos romper a bolha. Levar esse debate para os grupos de família, para os amigos do trabalho, para as redes sociais. Mostrar que há um outro lado da história que precisa ser contado. Se você está indignado com essa perseguição, se você percebe que há um esforço articulado para destruir a direita, então não guarde essa revolta só para você. Compartilhe. Fortaleça nossa rede. Ajude a despertar outros brasileiros. Porque a luta que Bolsonaro enfrenta hoje pode ser a mesma que você terá que enfrentar amanhã. A liberdade não é algo garantido. Ela precisa ser defendida todos os dias. E é isso que estamos fazendo aqui. Denunciando, esclarecendo, resistindo. Não é apenas por Bolsonaro. É por nós. É pelas nossas famílias. É pelo futuro do Brasil. É muito fácil atacar um homem sozinho. Mas é impossível calar um povo desperto e consciente. Eles podem tentar usar os tribunais, a mídia e as narrativas para abalar Bolsonaro, mas não conseguirão apagar tudo o que ele representa para milhões de brasileiros. A chama do patriotismo, do amor à pátria e da defesa dos valores morais e cristãos continua acesa. E enquanto houver um só brasileiro disposto a lutar por isso, não haverá tribunal, nem ministro, nem sistema que consiga deter essa onda. É por isso que precisamos seguir firmes, mesmo diante das dificuldades. Precisamos continuar apoiando nossos representantes, cobrando justiça, defendendo nossos princípios e construindo uma base cada vez mais sólida. Não podemos mais nos dar ao luxo da omissão ou da apatia. O momento exige posicionamento, coragem e união. Que cada ataque da esquerda nos fortaleça. Que cada condenação nos una ainda mais. Que cada tentativa de silenciar a direita sirva apenas para amplificar a nossa voz. Se você chegou até aqui, é porque você se importa. Então, não pare por aqui. Compartilhe este vídeo, envie para seus amigos, fale sobre isso. Precisamos manter essa discussão viva. E, claro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Deixa o like. Ativa o sininho. Aqui a verdade não tem medo da censura. Aqui a gente mostra as peças do jogo como elas realmente estão sendo movidas. E lembre-se, quando a justiça é usada como instrumento político, todos nós corremos perigo. Mas quando o povo está acordado, unido e preparado, nenhuma tentativa de manipulação pode vencer. Vamos em frente. O Brasil precisa de cada um de nós.